Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa, o Papo é Advocacia. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa, o Papo é Advocacia, nós discutimos as dificuldades e sonhos na nossa profissão, além de definir ou falar sobre formas de como lidar com a crise profissional. Vou deixar aqui o título dessa live para quem chegar depois. Então, deixando aqui. E nós sempre procuramos chamar convidados ilustres para bater papo ou algum seguidor nosso que queira conversar sobre as questões da advocacia. E hoje nós temos, daqui a pouquinho, uma visita ilustre, um dos maiores tributaristas vivos do nosso país, vai bater um papo aqui conosco. E um recado muito importante, não se esqueça que estão abertas as inscrições para a imersão online da advocacia tributária. Essa imersão eu vou fazer dos dias 3 a 7 de maio, ela é 100% gratuita e feita pela internet, então você pode assistir dentro do período em que ela estará disponibilizada, no melhor horário para você. Nessa imersão eu vou te mostrar como que abrir um nicho novo no seu escritório da advocacia em favor de servidores é o caminho para atingir a estabilidade financeira na nossa profissão sem nos tornarmos reféns de clientes. Para você se inscrever nessa imersão, inscrição 100% gratuita, é muito fácil. É só você clicar no link que está abaixo da descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram. Então, na minha bio do Instagram você encontra também esse link para fazer as inscrições. Não perca tempo e não perca essa oportunidade. Se inscreva nessa imersão online, repito, dos dias 3 a 5 de maio. Bom, no episódio de hoje do nosso programa, o Papo é Advocacia, em que nós vamos receber um convidado para lá de ilustre, nós vamos discutir um pouco os riscos de advogar em vários nichos diferentes. Eu tenho conversado com vocês nessas lives a respeito da questão de nós nos especializarmos na advocacia. Eu sempre conto que quando eu estava no início da profissão, logo que eu saí da faculdade, eu não escolhia os casos, embora o meu desejo fosse advogar em administrativo, em tributário, eu não escolhia os casos é que me escolhiam, ou seja, eu comecei como um generalista, eu atendia em qualquer área que aparecesse no escritório. Eu fiz acompanhamento de casos na área trabalhista, eu advoguei em criança e adolescente, advoguei também em família e sucessões, juizados especiais, então nenhuma das causas com as quais eu comecei a advocacia era nas áreas que eu queria, nos nichos que eram o meu sonho. Então, o generalismo, ou seja, a gente atender clientes em mais de uma área, o generalismo é uma necessidade que se impõe para a gente completar a receita lá no final do mês. Afinal de contas, não sei se é o seu caso, mas eu não nasci rico e eu precisava de uma receita mensal que permitisse que eu pagasse as contas. Então, foi por isso que eu comecei a atender em vários nichos. E pode ser que seja o seu caso também, você faça trabalho previdenciário, família e eventualmente servidor público, tributário em alguma outra área. E é importante, eu tenho dito isso, que você saiba que atender em vários nichos é uma necessidade, mas que a gente precisa, num certo momento, concentrar em um nicho só. Por isso que na minha imersão online eu estou ensinando dos dias 3 a 7 de maio como que você pode, atendendo uma frente nova no seu escritório, que é a advocacia tributária, como que você pode atingir a estabilidade na profissão. E qual que é o problema da gente atender em mais de um nicho? Qual que é o risco? O risco é que com o tempo haverá uma estagnação na nossa advocacia. E por quê? Porque todo generalista, ele tende a perder espaço no mercado, ele tende a perder para um especialista. Então, por exemplo,
Eu comecei advogando em família e sucessões e casos de criança e adolescente. Nesses dois nichos aí que me escolheram, né? Não fui eu que escolhi. Se eu continuasse atendendo nessas áreas e fizesse só esses dois nichos no exercício da profissão, chegaria um momento em que, no lugar onde eu advogo, que no caso ali era Guarulhos, eu começaria a perder clientes de criança e adolescente para quem está nichado em criança e adolescente. Porque há uma tendência natural do cliente procurar um especialista. Então, o generalismo ele corre esse risco importante de a gente perder espaço no mercado para alguém que já está nichado em uma das nossas áreas de atuação. Então, é muito importante você enxergar essa necessidade de nichar. E para isso você tem que abrir frentes de atendimento no seu escritório até que você possa definir o melhor nicho para que você siga na sua especialização. Além de tudo, quando a gente atende mais de uma área, a gente não consegue escalar, a gente não consegue ter uma crescente na nossa carteira. E isso é um problema sério. E por que a gente não consegue escalar? Por uma razão simples. Quando nós estamos nichados, nós precisamos escolher a causa em que nós queremos advogar. É isso mesmo. É uma frase que é contraintuitiva, ou seja, as pessoas acham que é o contrário, a gente nicha e fica esperando causas daquela oportunidade ou de qualquer oportunidade que vier, mas não. Nós temos que nos capacitar em causas específicas, em oportunidades específicas e prospectar clientes para aquela causa dentro do nicho que é o nicho que a gente planeja continuar atuando no mercado. Todo esse processo, ele sempre pressupõe que a gente observe nichos que estão em expansão. Então, eu tenho dito que estão em expansão hoje nichos que ou mexem com grandes novidades, então, se for um nicho que trata, por exemplo, de internet, de crimes online ou coisas desse tipo, uma advocacia de startups, por exemplo, que começa a surgir no Brasil, ou então se a gente advoga contra a fazenda pública, advogar contra o Estado, contra o poder público. Isso favorece muito a gente escalar, porque é um mercado que está em expansão. Na imersão, eu vou falar da advocacia tributária. Aliás, no meu curso completo de advocacia tributária, eu faço um mapeamento das grandes oportunidades para a gente abrir um novo nicho e a gente escolher a oportunidade na qual a gente quer advogar na área tributária, que é sempre um mercado que está em expansão e só vai crescer, porque não tem como, nessa crise que nós vivemos, o Estado deixar de pressionar contribuintes, deixar de atropelar direitos de contribuintes. Então, o risco do generalismo é esse. Perceba, nós temos que escolher a oportunidade em que a gente atua e fazer prospecção dentro dessa oportunidade específica. Isso vai nos encaminhar para uma especialização e permitir que, se essas causas forem escaláveis, como as que eu ensino no curso completo da advocacia tributária, a gente consegue atender vários clientes com o mesmo problema, utilizando a mesma peça, a mesma estrutura processual, a mesma lógica. E aí, a partir do momento que você atende um primeiro caso naquela oportunidade específica, não vai fazer muita diferença ter 1, 5, 10, 15, 200 clientes naquela oportunidade, porque a estrutura de que a gente precisa, as peças de que a gente monta uma vez só e o resto é só fazer adaptação para as causas seguintes. Então, a advocacia tributária é uma excelente opção de nicho, porque o ramo está em expansão, eu mapeio para você as grandes oportunidades de negócio. Aqui eu não tenho tempo de falar tudo, mas no curso completo eu mostro as 25 maiores oportunidades para advogar na área tributária. E é importante você abrir esse nicho no seu escritório, atendendo contribuintes, porque quem não quer, né, a estabilidade financeira, que é tão difícil, as pessoas reclamam tanto da nossa profissão ser instável, aquela montanha russa, um mês eu ganho bem, o outro não, e isso sem a gente se tornar refém do cliente. Quando a gente advoga em causas escaláveis e repetitivas, que são grandes oportunidades,
a gente consegue ter um conjunto de clientes, uma carteira que nos propicie uma retirada mensal, e aí atingir a estabilidade financeira, e tendo clientes melhores, fazendo uma substituição de clientes que a gente considere ruins ou fora do nosso novo nicho, trocando por clientes que a gente prospecta naquele nicho e nas oportunidades que nós escolhemos. Então, esses são os riscos de atender em vários nichos diferentes. Tanto que eu disse para você, a minha experiência foi justamente essa. Eu comecei na advocacia como um generalista. Não sei se o nosso convidado já está por aqui. Se tiver por aqui, dê um alô no chat, porque aqui no chat eu te chamo para a gente entrar ao vivo. Então, vamos lá. Não vou dizer quem é, embora eu já tenha anunciado 200 vezes nas minhas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha. Opa! Achei o nosso convidado. Dá um tempinho para o Instagram ele colocar ao vivo o nosso convidado. Ô, gente, esse convidado que eu não vou falar o nome, embora já esteja aparecendo aqui, eu quero contar uma história sobre esse convidado. Esse nosso convidado, ele é triatleta. Ou seja, ele faz parte daquele grupo de super-homens e super-mulheres que conseguem correr, pedalar e nadar quantidades enormes. E aí, eu que era metido a corredor depois que eu emagreci, eu fiz 2 provas só de corrida, né, com esse nosso convidado. Primeiro, uma São Silvestre, que é uma prova que eu adoro, 15 quilômetros aqui em São Paulo, e depois a prova de Reis, em São Caetano, algumas semanas depois, é uma prova de 10 quilômetros. E eu já tinha dito para o meu amigo, falei assim, olha, você é triatleta, você é um grande corredor, eu sou um tiozão cansado, ex-gordo, despreparado, então tenha pena de mim, se você quiser disparar na sua corrida aí, me esqueça, vá tranquilo, porque certamente eu vou demorar muito para completar a prova. Eis que, na São Silvestre, na metade do caminho, ele começa a reclamar de dor na sola do pé. E ele para a corrida. Ele para a corrida e eu consigo continuar a corrida, chegando no final, talvez ele tenha completado, mas muito antes do triatleta. Falei, uma sorte. Fomos para a prova de Reis em São Caetano, saímos juntos e eu falei, olha, você é triatleta, tal, tenha pena de mim, eu sou um velhinho. Quando, no quilômetro 2, mais ou menos, ele diz assim, ó, você pode ir, porque eu não vou conseguir acompanhar o seu ritmo. É ou não é? E me explica o que aconteceu nessas corridas. Um dos maiores tributaristas brasileiros, seja bem-vindo, meu grande amigo, professor Alessandro Spielborg. É mentira o que eu falei, Ale? Jamais. Bom, essa parte do tributarista há muitas controvérsias, né? Quanto a do triatleta, também há controvérsias. Mas não é mentira, não é. O Maza me deu... Bom, primeiro, boa noite. Maza, que uma satisfação enorme estar aqui com você, né, com a tua audiência aqui. Para mim, você sabe, né? Eu gosto muito de você, todo mundo. Espero que todo mundo aí na sua casa estejam bem, as meninas. Bom, vamos lá. Em relação às corridas, gente, é verdade, o Maza me deu um baile, né? Na São Silvestre, de fato, eu senti um problema ali no... Tem um nome isso, já vou lembrar. Fascite plantar. É um negócio absurdo, mas não serve de desculpa. Bom, de qualquer forma, eu completei. A prova de Reis, para quem nunca fez, em São Caetano, né, Maza? São Caetano. Tem um trecho que não é uma subida, é um muro. É a Rua Prates. Inesquecível. Eu não lembro, mas eu lembro do muro, assim, exatamente isso. Sabe quando você já, em alguma oportunidade, teve condição de correr uma subida? Então, pense que essa subida era leve, porque essa da Rua Prates aí, o pessoal tem gente que vai quase que engatinhando, quase que vira um gatinho. É inacreditável. E, gente, é uma subida de mais ou menos, eu estimo, uns 80 metros, talvez menos.
E lá no alto, mas é muito alto, fica alto. o pessoal distribuindo água, o que é uma crueldade, porque a gente não consegue chegar lá e a gente fica imaginando como vai ser bom pegar aquela água. Mas, Ale, eu trabalhei muito tempo com você, espero que esteja tudo bem com as meninas aí. A gente trabalhou uns 700 anos juntos no LFG. Mais ou menos. O Alessandro sempre foi um dos profissionais mais admiráveis, talvez o mais admirável com quem eu trabalhei. Uma pessoa incrível, um grande colega de docência, de profissão também, e uma referência para todos nós na advocacia tributária. Muito boa noite, Ale. Obrigado por aceitar esse nosso convite e falar aqui um pouco sobre a advocacia. Antes que eu exponha outros podres seus, Ale, e fique chato aqui para a nossa audiência, aqui a gente fala, Ale, sobre advocacia, para quem está começando na advocacia, e você que é um grande tributarista, um grande advogado na área tributarista, eu não quero ser indiscreto, mas a primeira pergunta, Ale, é há quanto tempo você advoga? Pode falar em décadas, vai. Pula em décadas. E por que você escolheu a área tributária, Ale? Bom, vou falar que são 2 décadas. São 2 décadas já, na verdade, onde paralelamente eu tive a oportunidade, né, de iniciar na advocacia e na docência, né? E quero deixar bem claro, na verdade, que isso não é nenhuma vantagem aqui, porque o MASA, com certeza, tem o mesmo período de docência e de advocacia também. Você viu que eu até lavei o cabelo, assim, não vai aparecer meus brancos aqui, mas... Enfim. Tá. Foi bonita essa pintura que você fez aí. A tintura é acaju fosco, não? Ficou bem natural, Ale. Parabéns. Obrigado. Você acha que ficou bom? Eu fiz uma colorimetria. Outro dia eu estava atendendo... Olha que interessante. Outro dia eu estava atendendo um cliente que tem um salão de beleza e essa pessoa ela é especializada em colorimetria, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Na verdade, colorimetria... embora ela diz que se aplica, na verdade, a homem, mulher, independente do sexo, mas, claro, o público maior desse cliente do salão de beleza eram de mulheres, na realidade. E isso tem a ver com justamente com tonalidade de pele, qual tipo de maquiagem, enfim, deve ser utilizado, inclusive fazendo referência à tintura. Muito interessante mesmo. Até então, eu não sabia, mas era, curiosamente, né? Era uma consulta referente a PIS e COFINS para eu tratar ali do salão de beleza. No final das contas, verifiquei que ela nunca tinha pagado, por exemplo, o ISS, embora prestasse esse serviço de forma paralela. Olha que interessante, aproveitando essa sua indicação, toda essa sua introdução, esse é um ponto curioso, né? Quando a gente passa a advogar em tributário, você fala, bom, tá bom, mas será que as oportunidades em tributários são variadas? Num mesmo cliente, ele pode lhe oferecer inúmeras oportunidades, quando às vezes sequer ele sabe. Conforme você vai atendendo e vai perguntando, vão surgindo dúvidas, e aí você questiona, porque o advogado, na formação do tributário, você vê as mais variadas atividades da empresa e levanta quais são os impostos que essa pessoa está acostumada a pagar. Basicamente, a gente lembra, se for um prestador de serviço, ele paga ISS. Se ele, eventualmente, circula ali as mercadorias, ICMS e tudo mais, você fica muito concentrado nisso. Mas, às vezes, ele presta outros serviços que são igualmente tributados, ainda que sejam serviços que talvez não sejam assim do nosso dia a dia, ou do conhecimento de todos nós. Mas uma coisa é certa, né? Se a pessoa não paga um imposto, existe um imposto para isso. É só a pessoa que provavelmente não sabe que tem esse dever, mas que existe um imposto, com certeza existe. Bom, mas enfim, mas retornando aqui, eu não revelei então a cor da minha tintura aqui, né? E não tem tintura, tá? Só deixar bem claro aqui para os dois.
Esse depoimento que você deu foi muito importante. Eu falo isso no meu curso completo da advocacia. Às vezes a pessoa não paga porque ela não sabe que tem que pagar, como deve ter sido o caso do seu cliente. E tem outras vezes em que a pessoa comete o erro, eu já ouvi isso mais de uma vez, de precisando de caixa. A primeira coisa que ela para de pagar é o tributo. Meu pai tem uma frase muito interessante, ele trabalhou a vida inteira no comércio. Ele diz que ainda existe a concepção de que você não pagar o tributo é o empréstimo mais fácil que tem de você obter. Porque, entre aspas, você pega um empréstimo do Estado e não tem, num primeiro momento, nenhuma repercussão. Mas isso precisa ser ao máximo evitado, porque uma pessoa que deixa rolar uma dívida tributária, às vezes por alguns meses, vem uma espécie de um rolo compressor do fisco e o valor se torna impagável. Então é uma péssima saída deixar de pagar tributo. Uma das oportunidades que eu ensino, ela envolve justamente PIS/COFINS, né? Que é a discussão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, que é uma grande oportunidade. Por que você escolheu tributária, Lê? Então, na verdade, a escolha de tributário, ela não fui eu que escolhi, foi mais ou menos como o tributário veio a mim. Começou na época do estágio. Eu fiz estágio por praticamente 3 anos na Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Então, entre PFN e AGU. Então, eu fiquei circulando, mas dos 3 anos, 2 anos eu fiquei mesmo na PFN, em São Paulo, né? Hoje fica ali na Alameda Santos, com a Brigadeiro, né? Você conhece, mas antes, naquela época não, digamos, naquele tempo, né? Alguns anos antes, ficava no endereço, ficava no centro da cidade. E aí eu só trabalhava com tributário, né? E curioso você me perguntar isso, porque isso encaixa perfeitamente, aliás, com o tema da live, né? Ou seja, eu foquei no tributário, eu só enxergava tributário, né? Por exemplo, nunca sequer passou na minha cabeça, tão logo eu tenha acabado a faculdade, fazer segunda fase em direito do trabalho, por exemplo. Porque era um risco gigante. O que eu vou fazer no direito do trabalho? Mas preciso fazer uma confissão aqui para você, e só faço porque é para você. Mas a minha primeira causa foi trabalhista, apesar de tudo. Devo admitir. Eu tive também. A minha primeira de todas mesmo, foi um inventário. Porque os inventários perseguem a gente na advocacia. O direito de família e sucessões também tem muitos casos. Trabalhista eu fiz uma vez, mas porque eu precisava do dinheiro, né? Então, na verdade, o tributário te escolheu, e aí, com o tempo, você virou um professor conhecido nacionalmente, um grande professor de direito tributário. E fora, nesse começo, o tributário trabalhista, você lembra de ter pego alguma causa fora desses dois nichos, alguma outra área aí? Então, justamente você falou do inventário, também aconteceu comigo, né? Na verdade, então, a primeira foi a trabalhista, a primeira não foi tributário foi a terceira causa, na verdade. Mas isso já se passava, já tinha vindo então a trabalhista, que eu passei raiva, porque depois de estudar, eu lembro que eu estudei uma semana, falei assim, mas também vou arrebentar nessa causa. Uma semana, praticamente dia e noite, muito, chegou na audiência, falou, vou arrebentar, deu acordo, né? Não foi ruim o acordo, de jeito nenhum. A gente fechou ali no acordo, deu tudo certo. Eu estava por parte do empregado, então sabia reconhecer que aquela oportunidade era interessante para ele, mas me deu uma raiva que ali eu tive a certeza absoluta, eu nunca mais vou para direito do trabalho. Claro, me dediquei para que isso nunca mais acontecesse comigo, né? Ainda bem que a gente tem um amigo em comum muito bom em direito do trabalho, então toda vez que precisa, eu aciono o André, nosso Grande cara. André Luiz Paes de Almeida. Daqui a pouco ele aparece. Aliás, falando em amigos, obrigado, Tiago. O Tiago está no chat aqui, dizendo que o curso do Masa tem mudado a minha vida. Ele que é meu aluno do curso de advocacia. Apareceu também aqui o Rodrigão. A gente falava dele, né, Lê? No WhatsApp. Sim. Grande figura. O Rodrigão da Lopes FX é o melhor editor de vídeos do Brasil. E ele é parceiro meu, parceiro do Alê também. Então, uma recomendação para quem está precisando produzir conteúdo de internet. E é curioso, né, Ale? Falando de advocacia tributária,
existem uns mitos, umas lendas urbanas. Na minha época, em Guarulhos, tinha o mito da loira do banheiro. Mas existem umas lendas urbanas, por exemplo, que tributário precisa fazer conta. Não sei de onde que as pessoas tiraram isso, ou que é uma área ruim de começar na advocacia, porque ela é difícil, direito tributário é difícil. Acho que não tiveram aula com você, Ale. Você acha tributário difícil para a pessoa iniciar na advocacia? Vou dizer uma coisa, mas... Bom, primeiro, não tenho essa... Nunca tive essa impressão. Nunca mesmo, na verdade. Talvez uma pecha que venha da faculdade mesmo, para muitos, né? Aliás, só aproveitando, me dá essa liberdade, mas quem está presente aqui também é a professora Nélida, né? Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Grande Nélida! Aumentou muito a nossa responsabilidade, Nélida. Obrigado, viu? Ela mandou aqui um grande abraço para nós. Nélida, seja bem-vinda e desaprenda comigo direito tributário. Mas, voltando aqui, não, eu realmente acho que é uma área extremamente interessante, porque vamos pensar, normalmente, quando saiu da faculdade, muita gente falou assim, putz, eu vou para trabalho, né? Eu vou para a família, enfim, vai ser, de certa forma, o início é até normal de acontecer de ser um generalista, porque afinal de contas você precisa pagar os seus boletos, é natural, não é problema nenhum, eu acho que você não falou isso, né, no sentido de que, evite isso, muito pelo contrário, a gente tem os nossos compromissos e tem que correr atrás mesmo, mas isso, né, não afasta essa oportunidade que você tem de você se concentrar numa área e passar a se dedicar e se especializar e se tornar cada vez mais experiente nessa área. E quando a gente fala no direito tributário, vamos pensar que, no mínimo, a gente tem uma concorrência menor do que em outras áreas. Se você for comparar o número de advogados, e sem qualquer tipo de demérito, muito pelo contrário, né? Mas de advogados trabalhistas ou civilistas, é muito maior se comparado a tributaristas. A gente só de fazer uma comparação com o exame da ordem, né, de segunda fase, quando, né, certamente aí na sua audiência, muitos fizeram a segunda fase em direito tributário, escutaram de colegas que olharam para ele e torceram o nariz. Você vai escolher tributário na segunda fase? Você está maluco? Pois é, mas... E o curioso é que muitos que fazem tributário na segunda fase, depois caminham para tributário e seguem esse percurso, não é? Ou seja, então você já teria uma concorrência menor. Isso não significa, por outro lado, que é um caminho mais fácil. Então vou ganhar dinheiro tranquilo. Não, na verdade, você tem uma concorrência menor, mas com o tempo você vai se tornar certamente uma autoridade no assunto, que é um ponto bem interessante de marketing jurídico, se eu posso assim dizer, né? Ganhando autoridade social, né? Um ponto muito, muito relevante mesmo. A partir do momento que você, em vez de se dedicar a várias áreas, o que é impossível para qualquer pessoa, você se dedica a uma área, e eu estava escutando logo o começo aqui das suas palavras, você falou algo que é absolutamente lógico, né? Mas se não tem alguém para orientar como você assim o faz, as pessoas simplesmente parecem não enxergar. Quando você faz uma peça muito bem feita e pega um cliente para um determinado assunto, certamente, e aí você, sendo vencedor naquela demanda, ele, muito provavelmente, aquele cliente vai te indicar para que outro que tenha a mesma necessidade lhe procure também. E aí o seu trabalho, qual que vai ser? O seu trabalho vai ser basicamente replicar aquele caminho vitorioso que você traçou para esse segundo cliente. E esse segundo cliente vai falar para um terceiro, e o terceiro vai falar para o quarto. Ou seja, acaba se tornando um caminho mais fácil nesse sentido, mas muito mais vigoroso, muito mais forte. E aí você passa a ser conhecido, né, nacionalmente como uma baita de uma referência no assunto, né? Como você é em tributário, como você é em administrativo. Você, né, Ali? Não, enfim, a gente teve a oportunidade, na verdade, de a gente se concentrar numa determinada área. E mais um ponto que vale a pena levantar é o fato de que
quando pensam em tributário, né, que você comentou, falando, não, mas e aí? Né? Então eu vou ter que fazer conta, e agora? Eu acho que a formação contábil, ela é muito bem-vinda para quem é tributarista, mas não significa dizer que você vai precisar fazer uma faculdade de contabilidade ou uma pós-graduação para isso. Mas, ora, é mais fácil, no meu modo de ver, você formar um time de especialistas do que você ser uma única pessoa, na verdade, atirando para todo lado. Imagina o tempo que você vai levar para conseguir uma maturidade em contabilidade. Agora, se você traz uma outra pessoa que está caminhando lado a lado, ou seja, um contador mesmo, que pode lhe auxiliar nesse trabalho, o conhecimento do advogado tributário e o conhecimento do contador são conhecimentos paralelos, né? Na verdade, eles não sobrepõem ao outro, e claro que um pode viver sem o outro, mas quando unem essas forças, certamente vai muito mais adiante, e um passa cliente para o outro nesse sentido. O que você falou é absolutamente verdade, e às vezes a gente está tão atarefado no dia a dia que a gente não tem tempo para dar uma olhada assim no horizonte da nossa carreira. Eu tenho dito isso, e na imersão online da Advocacia Tributária, que eu vou fazer agora dos dias 3 a 7 de maio, você pode se inscrever aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Eu comento isso, Ale. Para qualquer canto do país que você for, seja uma cidade pequena, uma cidade média, uma capital, sempre tem contribuinte. Sempre tem pessoas devendo, no mínimo, para falar de pessoa física, no mínimo imposto de renda para a União. A pessoa tem que pagar IPVA e indiretamente ICMS, no mínimo, assim, e IPTU para o município. Então é muito comum, e isso acontece com todos nós, a gente não ser um contribuinte. Cada pessoa economicamente ativa, ela é ao mesmo tempo contribuinte de muitos tributos. Então é um mercado que só faz crescer. Ô Ale, eu estou aqui aflito, gente, porque o professor Alessandro, ele é o professor de tributário mais requisitado do Brasil para aulas. E ele tem uma aula logo na sequência aqui, às 8 horas, e eu estou com medo de atropelar aqui, então estou controlando rigorosamente o horário. Mas eu tenho que contar essa história, gente. O professor Alessandro é uma das pessoas mais finas que eu já conheci. E aqui não é uma piada, eu faço muita brincadeira, mas é uma das pessoas mais educadas que eu já conheci. E isso contrastava muito quando a gente dava aula no LFG, com a falta de educação do André Luiz Paes de Almeida, do Renato Montanz, minha, do João Aguirre, que também é muito mal educado, embora as pessoas não saibam. E aí, uma coisa que a gente sempre brincava com o Ale é que ele nunca, jamais foi visto falando um único palavrão. Impossível, tamanha educação, fineza que ele tem. E aí a gente brincava o seguinte: Ale, não é possível que você nunca fala palavrão. Ele diz, nunca falo. E aí a pergunta é, se ele bate numa pedra, se ele dá com o dedinho, ele bate numa pedra assim, ô Ale, o que você fala nesse momento? Assim, bateu o dedinho na pedra, não é possível que você não fale palavrão. Você diz o quê? Bobo. Que figura. Tá? Ô Ale, já caminhando aqui para o encerramento, porque você tem uma aula logo na sequência, qual que você acha que são hoje as peças e as oportunidades que estão mais prontas para a gente usar na advocacia tributária para quem está começando do zero? Você falou aí agora há pouco de ISS, de PIS/COFINS. O que você acha que está aí na ordem do dia para quem quer começar na advocacia tributária? Aquilo que a gente ouve, talvez da faculdade, ou para quem está no exame da ordem, né, que até brinca, né? Assim, para direito tributário, no final das contas, basta você saber o mandado de segurança. Isso pode parecer uma brincadeira, embora muitas vezes se concretize até na segunda fase, mas pode parecer uma brincadeira, mas isso é muito do cotidiano do tributarista. Por duas razões bem interessantes. Na verdade, uma que inclusive você citou indiretamente,
que é o fato de que, especialmente no momento pelo qual nós passamos, né, um momento de crise, tende o fisco ele cometer algumas, vou dizer, atrocidades efetivamente. Verdade. Essas atrocidades é aquilo que a gente reconhece, e a jurisprudência, inclusive, chama de sanções políticas. Né? Ou seja, né, medidas que eles tomam, medidas que visam quase que coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, em troca, na verdade, de restrições empresariais, restrições à apreensão de mercadorias e tudo mais. Entre outras... Fechamento de estabelecimento comercial, né? Exatamente. Uma interessante que surgiu, vai me falhar aqui o Estado que fez isso. Não vou nem dizer o Estado, porque eu não me lembro exatamente. Mas eles criaram, você certamente acompanhou, uma legislação estadual criou 2 listas em relação a contribuintes de ICMS. 2 listas. Uma lista de contribuintes que eram contribuintes adimplentes, digamos assim, e uma lista de contribuintes inadimplentes. Só que essa lista de contribuintes inadimplentes retirava destes contribuintes uma série de direitos que são assegurados pelo próprio Código Tributário Nacional, pelo simples fato deles estarem localizados numa lista de contribuintes que, por algum motivo, muito provavelmente por indisponibilidade financeira, não tinham conseguido cumprir a risca com o recolhimento de tributos. Isso, por si só, é uma sanção política e não pode acontecer naturalmente. Não. É claro que alguém vai perguntar aqui para a gente, né? Falou assim, mas ele não está errado em deixar de pagar o tributo? Sim, por isso que existe uma autuação fiscal. Ele está sujeito a uma autuação. Daí, a ele ser impedido de emitir nota fiscal, dele ter, como você bem lembrado, o estabelecimento interditado, isso, na verdade, só agrava a situação, né? É claro que o contribuinte faz qualquer coisa para voltar a trabalhar desesperadamente, mas veja, assim, na verdade, o poder que o fisco tem, na verdade, não um poder inerente a ele, mas um poder que extrapola os limites mínimos, né, que o Estado Democrático de Direito assegura a todos nós. E aí, o outro ponto por que o mandado de segurança? Justificando, porque o mandado de segurança ele reflete sempre uma ação tomada por uma autoridade coatora. E no direito tributário sempre haverá essa autoridade coatora. Sempre vai ter o agente fiscal. Afinal de contas, alguém vai ter que lançar o tributo. E essa pessoa, para lançar, é algo privativo da autoridade coatora, né, da autoridade administrativa tributária, o lançamento. Então, é inevitável fazer o mandado de segurança. Né? E é uma petição inicial bem interessante, né, e que, além do mais, né, é uma petição, um processo, né, por conta da legislação muito mais ágil, isso é bem verdade, não implica em condenação em honorários, o que que traz uma certa segurança e tudo mais. A única questão que eu diria em relação ao mandado de segurança é se for necessário, por exemplo, uma eventual repetição do indébito. Bom, aí, na verdade, não daria para fazer nessa mesma peça, teria que buscar, né, um outro processo para dar andamento nesse sentido. Mas isso não afasta o mandado de segurança do cotidiano do advogado tributarista. E é uma petição inicial que lá na faculdade a gente vê, aliás, em tudo quanto é disciplina. O mandado de segurança ele é absolutamente amplo e no direito tributário, sim, se faz extremamente presente. E isso, mas só aproveitando a deixa, isso mostra como aquela informação que a gente tem lá realmente do passado, né, que vem da faculdade, mas o direito tributário ele é difícil, a gente só vai envolver teses absolutamente mirabolantes e tudo mais. Muito pelo contrário, não necessariamente. Você pode ter teses mirabolantes, como tem em tributário, como tem em outras disciplinas, mas no direito tributário, a gente pode atacar e trabalhar com temas como petições iniciais, como esse o caso do mandado de segurança, para assegurar os interesses do contribuinte, naturalmente, com uma liminar e tudo mais. Como ainda por cima, quando a gente fala no mandado de segurança, e você precisa trazer os argumentos necessários para isso, invariavelmente,
grandes argumentos, ou mesmo grandes teses, estão baseadas onde? Em princípios, basicamente em princípios. A gente pensa, mas nunca vai cair algo que seja princípio da legalidade. Ah, não? Veja que grandes teses estão fundadas em legalidade, em isonomia, eventualmente em anterioridade, enfim, o não confisco, que a gente acabou de falar, fora princípios relacionados à ordem econômica, que era isso que a gente estava comentando a respeito das sanções políticas. É isso. Ale, eu não quero te segurar mais aqui, agradeço demais a sua participação. O chat aqui está bombando de alunos e ex-alunos seus, gratos pela aprovação na segunda fase da OAB, por tudo que aprenderam em tributário. Ale, agradeço demais a sua participação. Eu sei que você tem aula, é por isso que eu estou abreviando aqui para dar um intervalo de direitos humanos assim, para a sua próxima aula. Um beijão nas meninas, fiquem com Deus. E é isso, depois você precisa excluir aqui a sua participação. Acho que deve ter um botãozinho aí, porque, na verdade, eu não sei como eu faço para te dispensar depois que a live está iniciada aqui. Obrigado, Ale. Obrigado. Mas eu agradeço muito mesmo. O Rodrigão está aí também. Obrigado para todo mundo. Satisfação enorme, estou à disposição, mas precisando só chamar, estou por aqui mesmo. Sempre. Boa aula, Ale. Obrigado. Beijo só não nas meninas. Obrigado. Eu acho que eu vou sair da live completamente e tranquilo. Fechou. Gente, então, tchau, gente. Obrigado. Boa aula, Ale. Valeu. Obrigado, viu? Gente, então, só lembrando que estão abertas as inscrições para a imersão online da advocacia tributária. Vocês viram o professor Alessandro Spielborgs falando brilhantemente sobre as vantagens de advogar em tributário e os riscos de a gente não ter mais de uma frente de atendimento no escritório. Então, para falar de tudo isso e explicar com mais detalhes essa belíssima fala do professor Alessandro, autoridade nacional em advocacia tributária, eu tenho essa imersão da advocacia tributária 100% online e gratuita que eu vou fazer dos dias 3 a 7 de maio. E para você se inscrever é muito fácil. Você clica na descrição desse vídeo aqui ou então na minha bio do Instagram. Faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade, porque eu vou te mostrar nessa imersão que o direito tributário é um caminho seguro na advocacia para você atingir a sua estabilidade e sem se tornar refém do cliente, sem ter aquela sensação que a gente tem quando atende causas muito diferentes entre si, que a advocacia nos sufoca, que ela nos impede de buscar a realização de outros sonhos, quando, na verdade, a advocacia tem que ser o caminho, um meio para a gente atingir os nossos objetivos pessoais, para a gente cuidar bem de quem a gente ama, para viajar, para a gente se capacitar. A advocacia é um meio, ela não pode se tornar o centro da nossa vida. Então, essa foi mais uma edição, mais um episódio do nosso programa. O Papo é a Advocacia. Agradeço a participação de todos e nos vemos no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, professor Alessandro Spielborgs. Quem precisar de curso de segunda fase da OAB em tributário, ele tem o melhor curso do Brasil para a segunda fase da OAB em tributário. Digita lá no Google Alessandro Spielborgs que você vai encontrar o site dele e também como você faz para se inscrever nesse curso. Nos vemos, então, na imersão online. Faça a sua inscrição agora e vamos falar de tributário na advocacia com mais calma dos dias 3 a 7 de maio. Valeu, gente. Obrigado pela presença.